Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso de Excel. O meu nome é William Douglas, mas todo mundo me chama de Bill, então você também pode me chamar de Bill, e eu vou ser o seu humilde instrutor nesse curso, ok? Bom, pessoal, o objetivo desse curso é demonstrar todo o poder que o Excel pode oferecer para você que já trabalha ou para você que quer procurar um emprego e está precisando desse empurrãozinho, tá, pessoal? Eu não quero que esse curso seja mais um curso de Excel, eu quero que esse curso seja um curso diferenciado. Eu vou procurar estar mostrando funções, atalhos e até ferramentas um pouco mais avançadas para que você se torne um cara muito brabo no Excel. Por isso o nome do nosso curso vai ser Brabos do Excel, ok? Eu não sou muito bom com nomes, mas vamos lá. E para a nossa primeira aula, eu resolvi trazer uma das funções mais utilizadas no Excel, mas também uma das funções mais temidas aí do Excel, que seria o PROC-V, ou procura na vertical. Vamos estar aí desmistificando o que é o PROC-V, e você vai perceber que é uma coisa muito simples e que pode te ajudar muito no seu dia a dia. Então vamos lá? Bom, pessoal, a ideia é que seja um vídeo passo a passo e como várias pessoas têm dúvidas sobre o PROC-V, eu resolvi fazer essa pequena explicação aqui, ok? Então aqui a gente tem a sintaxe do PROC-V e eu vou falar cada etapa dele, ok? Então aqui a gente tem a palavra PROC-V, que é uma função interna do Excel, né, como havia dito, e aqui entre parênteses eu deixei o nome dele em inglês, porque dependendo da sua versão do Excel, pode ser que você baixe uma versão em inglês e aí você acaba se confundindo. Eu deixei aqui só para uma questão de informação mesmo. Pessoal, o que que é sintaxe, tá? Sempre quando a gente vai pedir para o computador executar uma coisa para a gente automaticamente, a gente sempre vai fazer isso através de uma linguagem de programação ou até de um dialeto de programação. As funções do Excel ele segue uma estrutura muito parecida com uma linguagem de programação. Até o Excel tem a sua própria linguagem de programação, né, para desenvolver algumas ferramentas, que é o próprio VBA, né, que eu vou entrar nesse assunto futuramente, mas aqui só para você entender, nesse sentido de programação e você programar uma atividade que o computador vai realizar para você, a sintaxe ela vem como um passo a passo de como aquela execução vai ser feita. Então, o PROC-V é uma função que o próprio nome diz, é uma procura na vertical, ou seja, ele vai, com base em um valor procurado, ele vai achar esse valor na tabela e vai trazer a tabela, a coluna que a gente indicar para ele, para que ele traga isso para a gente. E é isso que a gente vai ver agora. Então, a sintaxe do PROC-V é basicamente essa. A gente tem esses quatro atributos. Então, necessariamente, a gente precisa desses quatro atributos aqui para que a gente consiga fazer o PROC-V no Excel. Então aqui a gente vai começar com o primeiro, com a primeira informação aqui, o atributo, que é o valor procurado. Bem, pessoal, o valor procurado ele é autoexplicativo, né? Basicamente com base nesse valor que a gente vai fazer uma pesquisa na tabela básica. Então aqui, só para a gente conseguir explicar, eu separei aqui essa tabela aqui, na qual a gente tem uma tabela aqui com uma informação, né, com as siglas, o estado e a capital daquele estado, e nesse outro lado aqui, a gente tem um cadastro aqui de pessoas, e aí essas pessoas têm um estado, né, que elas pertencem a um estado, e aí baseado nessa sigla do estado, a gente vai trazer o estado. Então, manualmente, como a gente faria isso? A gente viria primeiro nessa tabela aqui, né? Aliás, desculpa, a gente primeiro precisaria saber qual que é o parâmetro que a gente vai pesquisar, né? Na verdade, o valor que a gente vai pesquisar, que a gente vai utilizar aqui para a gente poder consultar, é a própria sigla do estado. Por que eu digo isso? E até é bom que a gente vai reforçando esses conceitos, né? Como aqui a gente tem uma tabela de estados, a gente está trabalhando com a informação estados. Então aqui eu preciso saber de qual estado que ele é,
para a partir disso eu pesquisar nessa outra tabela. Com o nome da pessoa, eu não vou conseguir consultar nessa tabela para saber de qual estado que é. Mas se eu tiver a sigla do estado, com a sigla do estado, eu posso trazer ou o estado, né, ou a descrição do estado em si, ou a capital daquele estado. Então, o primeiro valor aqui, pessoal, é o valor procurado, não tem muito o que dizer. Na prática, a gente vai ver que é bem tranquilo isso. A segunda questão seria a matriz. Matriz é um nome que pode assustar, né? Mas ela basicamente vai dizer aonde que está a informação que a gente quer trazer. Nesse caso aqui, a nossa matriz vai ser exatamente essa tabela aqui. Por quê? Quando a gente, quando a gente precisar, porque aqui nesse caso a gente vai precisar preencher aqui com o nome do estado, ou a gente poderia preencher com a capital daquele estado, mas enfim, nesse exemplo aqui a gente vai usar a capital. Então, o primeiro ponto é qual é a sigla daquele estado. Baseado naquele valor procurado, a gente tem que saber aonde que está a informação que a gente precisa trazer aqui. Então, ou seja, aonde que está a informação baseado na sigla que eu consigo trazer o estado. Então, vai estar nesse lugar aqui. Então, eu vejo aqui o estado e aí eu procuro aqui até achar o MS. O MS é o Mato Grosso do Sul. Então aqui eu escreveria aqui Mato Grosso do Sul. Isso é a forma que eu faria manualmente, né? Então, aonde está a informação é chamado de matriz, tá, pessoal? E aí o terceiro ponto aqui seria o índice. O índice é bem interessante, até por isso que eu trouxe essa terceira informação aqui, que seria a capital daquele estado. Então, o que acontece? A gente já tem dois parâmetros ali que a gente já verificou, que seria propriamente o valor procurado, que a gente precisa iniciar para saber a informação. Logo depois, a gente vai saber aonde aquela informação se encontra, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui do Reinaldo Manzini, o primeiro aqui. Então, a gente tem a sigla MS. Baseado nessa informação, a gente vai vir na nossa matriz e procurar até chegar a MS. Chegando a MS, a gente precisa trazer esse resultado para essa célula aqui que a gente vai preencher. E aqui na coluna, olhando aqui no momento que a gente encontra o valor, qual é a coluna que traz esse valor aqui de Mato Grosso do Sul? Seria a segunda coluna. Então, a gente está na primeira coluna, na segunda coluna aqui, a gente já vê o estado. O índice é basicamente isso. Quantas colunas a gente vai ter que perseguir até chegar à informação que a gente deseja. Aí, nesse caso aqui, se eu colocasse duas colunas, né, ou seja, colocasse o valor 2 ali no índice, ele traria Mato Grosso do Sul. E se eu, por exemplo, colocasse 3, o número 3 ali, ele traria a capital né, do Mato Grosso do Sul, que seria Campo Grande. Aí a gente vem para o quarto atributo. Esse quarto atributo aqui se chama correspondência, né? E é um valor que geralmente a maioria das pessoas tem bastante dificuldade de entender. Então, o que seria a correspondência? A correspondência ela sempre vai ter dois valores, né? Ou seja, é um atributo binário, ele sempre vai ter dois valores. Ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. E qual que a gente vai utilizar? Bom, na maioria das vezes você vai utilizar a condição falso. Mas qual é a diferença ali entre os dois? Bom, o valor de correspondência ele tem uma relação muito estreita com o valor procurado. Então, assim, quando a gente está fazendo uma busca, a gente precisa saber desse parâmetro que seria a correspondência. Porque o que isso significa? Quando a gente usar o valor falso, ele sempre vai trazer a correspondência exata. Exemplo, se eu procurasse aqui a palavra Rodrigo Jesus, ele encontraria apenas um valor, que seria aqui Rodrigues Jesus. Mas, Rodrigo, aliás, desculpa.
Mas você pode ver que essa palavra aqui, Rodrigo, ela tem uma certa semelhança com esse nome aqui, que seria Rodolfo Rodrigues. Rodrigues tem uma semelhança muito grande com Rodrigo. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza o PROC-V com a correspondência verdadeira, ela vai trazer palavras que são parecidas, que têm proximidade entre elas. Então, Rodrigo e Rodrigues têm uma semelhança. Então, por exemplo, se Rodrigues aparecesse na frente de Rodrigo, ele iria trazer Rodrigues. Se o Rodrigo estivesse na frente, ele traria Rodrigo mesmo. Mas ele sempre vai trazer o primeiro que ele encontra, baseado nessa semelhança. Se tem dois nomes semelhantes, ele vai trazer o primeiro. Agora, quando a gente usa a condição falsa para correspondência, ele sempre vai trazer o valor exato. Ou seja, se a gente pedir para ele procurar Rodrigo, é Rodrigo que ele vai procurar. Se a gente procurar, vamos supor, se a gente procurar somente Rodrigo, ele não vai achar Rodrigues, por exemplo. E ele não vai achar Rodrigo Carlos, por exemplo, ou outro valor de Rodrigo. Ele só vai trazer o Rodrigo, porque a gente quer exatamente o que a gente está procurando. Se a gente usar o verdadeiro, ele vai trazer valores aproximados. Então, essa é basicamente, pessoal, a sintaxe, o que a gente precisa para escrever esse código para que o Excel possa procurar isso automaticamente para a gente. Então, vamos ver na prática como isso funciona? A gente tem um caractere coringa para funções dentro do Excel. O que isso significa? Que sempre quando a gente usar aquele valor, o Excel vai entender que você está tentando utilizar uma função interna ou outra função que você possa estar criando, ok? Então, esse valor coringa é o igual. Então, sempre quando a gente colocar o igual, o Excel vai entender que, se a gente começar a digitar, você vai ver que ele já vai entender que a gente está querendo utilizar. Então, eu digito aqui, ó, PRO, ele já está trazendo para mim uma lista de funções internas do Excel que ele utiliza, que a gente possa estar utilizando, né? Entre elas, a gente tem aqui o PROC-V. Então, a gente dá dois cliques, ele auto-preenche aqui para a gente, e olha que interessante, ele já vai trazer aqui para a gente os valores dos atributos que a gente acabou de comentar. Então, o primeiro atributo que a gente vai utilizar aqui é o valor do estado. É com base, né, aliás, a sigla do estado. Com base na sigla do estado, que a gente vai procurar nessa planilha aqui para a gente trazer a informação que é o nome do estado. Outra informação importante é que toda vez que a gente escrever um atributo, se a gente for clicar aqui, por exemplo, você pode ver que ele vai alterar aqui o valor da célula que a gente está selecionando. A gente vai ter uma aula mais à frente explicando certinho o que é célula, o que é linha, o que é coluna, o que é uma planilha. Vocês podem ficar tranquilo, hoje é mais um overview sobre o PROC-V e para vocês entenderem também do que o Excel é capaz. Mas vamos lá. Toda vez que a gente. Então, se a gente clicar em outro caso aqui, ele vai pegar outro valor aqui. Então, não é esse valor que a gente está procurando, é esse daqui. Esse é o valor procurado. Então, para a gente passar para o próximo parâmetro, a gente também tem um sinal que a gente indica para o Excel que a gente quer outro parâmetro. Então, você pode ver aqui, ó, que aqui ele ainda está no valor procurado. Se a gente clicar aqui, ele ainda vai estar no valor procurado. Então, vamos clicar aqui novamente, que é o valor procurado verdadeiro aqui, o que a gente quer, e apertar ponto e vírgula. Quando a gente aperta ponto e vírgula, você pode ver que, ó, olha só, quando a gente tira o ponto e vírgula, aqui fica em negrito e aqui fica normal, e quando a gente põe o ponto e vírgula, ele já passa para o próximo atributo. Então, toda vez que a gente definiu o atributo, a gente tem que apertar o ponto e vírgula para o Excel entender que esse valor a gente já definiu. O segundo valor aqui, né, que seria a matriz, como eu falei, a matriz é exatamente tudo isso daqui. Então, eu vou colocar aqui e vou arrastar para baixo. Ah, William, como que eu poderia fazer isso de forma mais rápida? A gente poderia clicar aqui nesse primeiro valor
e selecionar até esse último valor, e aí a gente vai pressionar aqui no teclado Ctrl Shift e seta para baixo. Ele já vai pegar todos os valores da planilha, ele entende aqui que a nossa planilha ela termina aqui. Futuramente a gente também vai ter uma parte do curso onde a gente vai falar exclusivamente de atalhos do Excel, ok? Então você não precisa se preocupar com isso nesse momento. Então, planilha aqui da matriz definida, a gente precisa passar para o próximo atributo. Então a gente digita aqui o ponto e vírgula de novo, você pode ver aqui que o número do índice ele vai ficar em negrito. Então a gente está no número do índice agora. Nesse caso, a gente vai procurar aqui a sigla, achando a sigla, a gente vai precisar pegar o estado, que é logo na segunda coluna aqui, ó. Então essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, então a gente vai digitar o número 2, que a gente quer trazer a segunda coluna. Ponto e vírgula novamente para o Excel entender que a gente já definiu aquele parâmetro, e aí vai dar aquela correspondência que eu falei para você. Nesse caso, a gente quer a correspondência exata, então a gente vai clicar aqui em falso. Em algumas versões do Excel, ele também aceita o zero, tá, pessoal? Verdadeiro ou falso, ou pode ser 1 e 0, né? 1 sendo verdadeiro e 0 sendo falso. Terminado aqui toda essa configuração, eu posso fechar o parênteses, que isso acontece porque todas as funções em Excel, ela começa e termina com parênteses, ok, pessoal? Então você sempre vai ter essa estrutura, que é o que eu disse lá sobre sintaxe. Você sempre vai ter essa estrutura, ou seja, essa sintaxe. Igual o número da função, o nome da função, aliás, abertura de parênteses e fechamento aqui de parênteses. Feito isso, eu posso apertar aqui o Enter e ele já vai trazer automaticamente isso daqui para mim. Tá, pessoal? E aí, a gente tem esse valor aqui para o Reinaldo, e agora a gente quer trazer para todo mundo, ou seja, os estados de todo mundo. Como que a gente faz isso, William? A gente vem aqui nesse finalzinho aqui, você pode ver que ela forma como se fosse uma bolinha aqui. Se você colocar a setinha do mouse aqui em cima, ele vai fazer essa pequena cruz em negrito aqui, em preto aqui. Feito isso, você pode clicar, selecionar e arrastar para baixo. E ele já vai auto-preencher os valores aqui de todo mundo. Outra dica aqui, outra forma, outro atalho aqui que a gente pode fazer. Entende que aqui, ó, eu vou clicar aqui, como eu falei para você, e arrastar para baixo até o final. Mas e se eu tiver uma planilha enorme aqui com 100 pessoas? Eu preciso clicar aqui e ir arrastando até chegar lá embaixo? Não. Para você fazer da mesma forma um atalho aí para ele preencher tudo de uma só vez, é fazer o seguinte: você vai selecionar novamente, vai vir aqui, vai esperar ela ficar, ela ficar com essa cruz em preto, né? E vai dar 2 cliques no seu mouse. Então, dando 2 cliques, ele também já vai auto-preencher. Se aqui essa planilha tivesse mais 500 usuários aqui cadastrados, ele preencheria todo de uma vez, de uma só vez. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso, tá? Agora, um outro detalhe aqui. Lembra que eu falei para vocês que esse atributo aqui, ó, o número do índice, é exatamente a, a coluna que a gente vai pegar aqui da matriz? Então, aqui nesse caso, essa matriz a gente tem 3 colunas: a sigla, o estado e a capital daquele estado, ok? Então, se a gente alterar esse valor aqui para dar uma brincada, se a gente colocar 1 aqui, qual o valor que ele vai trazer? A gente pode dar Enter e ele vai trazer a própria sigla. Por quê? Porque se a gente vir aqui, ó, a primeira coluna da nossa matriz é a própria sigla. Dessa maneira também, se a gente, ao invés de 2, que seria a descrição do estado, a gente colocasse 3, ele traria aqui de MS, ele traria a capital, ou seja, Campo Grande. Então vamos testar? Então eu adicionei 3 aqui no número do índice e agora eu vou digitar Enter. Então ele trouxe aqui para a gente Campo Grande. Selecionando para todo mundo, eu trago a capital
daquele estado. Ok, pessoal? Então você pode ver que é bem simples o PROC-V, ele é muito útil, tá? É uma das funções, acredito eu, aí, mais utilizadas no Excel, e é uma função que a maioria das pessoas não conhecem e é algo que realmente faz diferença, tá? Pessoal, quando você vai fazer uma entrevista de emprego ou até mesmo no seu trabalho, pode ser que você nem trabalhe com informática, mas Excel é exatamente fundamental, tá, pessoal? Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se deixou, deixa a sua curtida aqui. Eu não sei onde eu vou estar publicando isso. Eu não sei se vai ser no Facebook, no YouTube ou em alguma outra plataforma. Mas eu espero que você tenha gostado, tá, pessoal? Se gostou também, compartilha, me ajuda aí nessa divulgação, porque é um curso aí que eu espero que faça diferença para muitas pessoas e é um projeto pessoal meu, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela visita e até a próxima.